passou a haver também uma mudança de atitude em relação ao profissional médico no exercício do seu mistério, da sua tarefa. Eu costumava dizer que nós temos que gerar consequência. Que naquele momento, chutar médico ou cachorro morto era a mesma coisa. Não gerava nenhuma reação, ficava tudo por isso mesmo. Qualquer um podia dizer o que bem entendesse, né? Os médicos eram muito retraídos, treinados em todo o seu curso para ter uma conversa em voz baixa, né, com o seu paciente, fechado nas quatro paredes do seu consultório, não conseguiam falar publicamente, tinham muito temor de se expondo numa entrevista, deixar escapar alguma informação privada daquele atendimento, daquela pessoa, presa ao sigilo médico, que é uma coisa que é muito forte dentro dos médicos. Então resultava que qualquer um podia fazer o que quisesse e nada tinha resposta. E nós queríamos justamente mostrar, olha, é preciso saber que o médico pode ser acusado, pode ser apontado, mas alguém vai responder por isso. Se ele for culpado, ele vai responder por isso. Se ele não for culpado, vai responder quem foi o responsável pela calúnia. E isto, de fato, eu penso, com o tempo, mudou a atitude, não só da mídia, mas da sociedade com relação aos médicos. Numa frase, foi um horror. Foi terrível. De outro lado, o próprio crescimento favoreceu o crescimento. Eu me lembro quando, no primeiro ano, nós dobramos o número de associados, usamos a contracapa do jornal para botar um Siemens com o formato do Windows e dizer parabéns, presidente Bill Gates, né? Parabéns, Bill Gates. A Microsoft cresceu 48% em um ano, uma coisa desse tipo, estou inventando o número. Nós que crescemos 100% sabemos como é difícil. Então essa bobagem percorreu os médicos, se difundiu, né? E serviu para mostrar, gravar na cabeça dos médicos que realmente o sindicato estava tendo um crescimento fantástico. Agora, claro, cresce o sindicato, crescem as demandas. Nós tivemos então que nos reaparelhar, rever toda a nossa estrutura administrativa. Eu me lembro de muitas madrugadas, né, 3 horas da manhã, e nós repensando como é que poderíamos reorganizar o sindicato de forma a dar atendimento ao interior do Estado, de forma a ter advogados em número suficiente para defender as demandas que apareciam contra os médicos. Enfim, foi decididamente difícil acompanhar esse crescimento. Tanto que chegou um momento em que nós começamos a ter dificuldades administrativas internas. Acho que a luz vermelha que acendeu, né, muito fortemente num dado momento, foi quando, por erro administrativo, nós mandamos 2 vezes no mesmo mês um boleto de cobrança. Aí eu juntei a equipe e disse, olha, nós vamos ter que repensar tudo. Porque se eu digo para o médico que eu sou incapaz de saber, nem mesmo se ele já pagou o sindicato, o que ele pode esperar desse sindicato? E nós tínhamos então, nessa época, uma equipe de 5 telemarketings, 5 meninas que por telefone convidavam os médicos a se associar. Paramos imediatamente esse trabalho de aumentar o número de sócios e transformamos aquelas 5 meninas de telemarketing em pós-venda, se diz, em linguagem de administração, isto é, depois que o médico ia ao sindicato, se identificava lá, né, qual é o médico que tinha comparecido, que serviço tinha demandado, e uma daquelas meninas telefonava 2 ou 3 dias depois para ele, para saber se tinha sido bem atendido, se estava satisfeito, o que tinha corrido bem, o que tinha corrido mal, para que a gente pudesse fazer as correções de curso, para que resultasse num trabalho melhor. Eu dizia na época, nós estamos com dor de crescer, né? Meu pai me dizia quando a gente era criança, tinha dor no joelho, dizia, não, isso é assim mesmo, é dor de crescer.
E nós tivemos muito intensamente essa dor de crescer, quer dizer, o crescimento muito rápido fez com que a gente, num dado momento, teve que desistir de estimular o crescimento para olhar para dentro e investir na reestruturação do sindicato. A gente tinha uma lista de propostas do que a gente pretendia implementar no sindicato e não constava ali nada sobre qualificação dos funcionários. O que a gente foi vendo, e viu isso logo que entrou, é que houve uma resistência muito forte por parte dos funcionários que estavam lá na época, né, a qualquer tipo de mudança. E, de fato, é difícil, quer dizer, pessoas que estão há mais de 10 anos ali, acomodadas e etc., é muito difícil, de repente, aparece um chefete novo lá, um médico qualquer que ganhou uma eleição e começa a querer ensinar a rezar missa. Então, essa foi uma dificuldade importante. De outro lado, e talvez até ajudando a resolver, com o número de sócios cada vez maior, a gente foi precisando agregar pessoas. E na medida que foi agregando pessoas, foi selecionando pessoas com o espírito, com a visão, com a cultura empresarial que nós gostaríamos que o sindicato tivesse. Eu acho que muito marcante dessa época foi, e até comento sempre isso, foi no momento em que a gente decidiu, primeiro o telefone naquela época era um horror, a gente alugava linhas telefônicas, etc. Ninguém conseguia falar com o sindicato, por telefone era incomunicável. Eram 5 linhas telefônicas sempre ocupadas naturalmente. Nós investimos, naquela época se investia na compra de linhas telefônicas como um sinalizador. Nós estamos aqui à disposição e o médico pode falar conosco a hora que quiser. Passamos a abrir o sindicato às 7 horas da manhã e fechar às 11 horas da noite. E todo mundo me dizia, com toda razão, qual é o médico que vai vir aqui às 11 horas da noite? Eu dizia, eu não quero que venha, eu não tenho expectativa de que alguém vai vir às 11 da noite. Eu quero sinalizar com isso que nós estamos aqui à disposição. Ao contrário do que funcionava antes, que era tudo restrito, era uma estrutura para não fazer. E nós queríamos transformar numa estrutura para fazer. Isso demandou a contratação de novos funcionários, que aí já foram dentro de uma outra filosofia empresarial, vamos dizer assim, uma outra visão administrativa, e num enorme esforço de qualificação dos funcionários. Então nós demos assim centenas de horas de curso, de preparação de todos os tipos, para segmentos do sindicato, segmentos de funcionários, para o conjunto de funcionários. Eu me lembro no Hotel Umbu, quantos fins de semana nos reunimos lá, a gente fazia as reuniões no sábado, depois almoçava, fazia um almoço com fraternização e tal ali no hotel, justamente neste processo de qualificação dos funcionários e de valorização dos funcionários, né? De tirar daquela mesmice que existia antes. Vencemos essa primeira etapa, mas isto era só a primeira etapa. Nós continuamos com o crescimento, precisando mais gente, precisando qualificar melhor os funcionários, até atingirmos hoje um nível de mais de 70% de funcionários com curso superior, o que é uma coisa fantástica para qualquer empresa, né? Até para o Bill Gates, já que a gente falou sobre o Bill Gates antes, né? Ter esse índice de qualificação, de estudo, de preparo entre os funcionários. Então foi um esforço muito grande, foi um empreendimento e fez parte deste processo, né, em que a gente, num dado momento, parou de olhar para fora, parou de tentar aumentar o sindicato em termos de números e passamos a focar a qualificação interna do sindicato, o preparo do sindicato para conseguir atender aqueles sócios que nós já tínhamos, que também foi um processo duro, complexo, e que demandou muito trabalho, mas que funcionou bem, que valeu a pena e que deu resultados muito bons.